Boa tarde, pessoal. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o racionalismo e também o empirismo. A gente vai abordar quais são suas principais diferenças. A filosofia ela é marcada pela evolução e o surgimento de correntes de pensamento, que têm a função de avaliar, estudar, analisar os fenômenos da vida e também da natureza, interferindo assim de maneira direta de como se faz ciência. Então, dentro dessa concepção, a gente vai analisar essas duas correntes que vão surgir lá na era moderna, que vão tentar explicar, né, são escolas que tentam explicar como o ser humano ele adquire conhecimento. Então, a gente tem o racionalismo e também o empirismo. Racionalismo e empirismo. Podemos dizer que até então a filosofia tem uma atitude de não colocar em questão a existência do objeto, a realidade do mundo. Então, com a idade moderna, vão se inverter os polos de atenção e vão começar a centralizar no sujeito a questão do conhecimento. Se o pensamento que o sujeito tem do objeto concorda com o objeto, dá-se o conhecimento. A gente adquire conhecimento. Mas qual é o critério para se ter certeza de que o pensamento concorda com o objeto? E isto é um dos problemas que a teoria do conhecimento terá que propor e solucionar. Como saber quais são os critérios, as maneiras, os métodos de que se pode valer o homem para ser um conhecimento é ou não verdadeiro? Então, as soluções apresentadas a essas questões vão dar origem a duas correntes de pensamento, o racionalismo e também o empirismo. O racionalismo, para essa corrente, o conhecimento é adquirido através da razão. Já para o empirismo, o conhecimento é adquirido através das experiências. Então é isso que a gente vai analisar a partir de agora, de forma prática, quais são as diferenças entre racionalismo e empirismo. Destacamos aqui como principal filósofo, defensor do racionalismo, o René Descartes, tá? René Descartes e o Francis Bacon, do lado do empirismo. Racionalismo. O racionalismo é uma teoria filosófica que dá prioridade à razão como faculdade de conhecimento relativamente aos sentidos. Já o empirismo é um movimento que acredita nas experiências como únicas e são essas experiências que formam nossas ideias e é através dessas experiências que a gente adquire conhecimento. O racionalismo é uma corrente filosófica que iniciou com a definição do raciocínio, que é a operação mental discursiva e lógica. Então, para o racionalismo, o conhecimento é adquirido através da razão e através do conhecimento inato, que é uma forma superior de conhecimento, é que chegamos ao padrão aceitável para se supor que chegamos, sim, adquirimos conhecimento. Um exemplo que contraria o empirismo por parte do racionalismo é a matemática, onde não se precisa confiar nos sentidos. Eu não preciso ter olfato, usar a audição, a visão, para chegar ao conhecimento matemático. Então, dentro desse contexto, o racionalismo ele acredita em 3 caminhos para o conhecimento. Esses caminhos são a dedução, onde se aplica princípios concretos, a matemática, o exemplo novamente. Você não precisa cheirar, sentir com o paladar a matemática. Você vai aplicar alguns conceitos concretos através do conhecimento que você já tem e se chegar, de certa forma, a um resultado final. Dentro do contexto do racionalismo também a gente tem as ideias inatas, que são basicamente experiências, segundo essa crença que a gente traz de outras vidas. Explica o porquê de algumas pessoas têm talento e outras não, mesmo estudando o mesmo conteúdo, fazendo a mesma profissão. Tem pessoas que se destacam mais do que as outras.
e a razão. A razão é a lógica para se determinar uma conclusão. Existem várias metodologias, porque o objetivo é encontrar a verdade, não ficar somente no método. A gente já vai ver uma diferença bem gritante entre o racionalismo e o empirismo, já dentro dessa questão do objetivo, do método, as teorias e o campo da visão. O empirismo acredita nas experiências como únicas ou principais. São formadoras das ideias, discordando, portanto, da noção de ideias natas. Então, o que a gente adquire de conhecimento é através de experiências. E usando essas experiências é que chegamos ao conhecimento. O empirismo, a realidade, o conhecimento, vem através do que? Da experiência sensorial, através do uso dos nossos sentidos. Então, esse conhecimento tem sua origem na experiência. Vamos lá, cisnes brancos como exemplo. Eu vejo um, ele é branco, vejo outro, ele é branco. Observo 100, eles são brancos. Isso é uma indução, eu não preciso mais fazer o quê? Não preciso fazer conta, eu não preciso ter nada inato em mim. Eu, através do que? Da minha visão, eu consigo supor, olhando a quantidade dessas aves brancas, que todas vão ser brancas. Então a gente tem no empirismo a filosofia é aliado às ciências naturais. Então o que importa é o conhecimento. E esse conhecimento tem que ser medido e também verificado. René Descartes, penso logo existe, como a gente viu, é um dos defensores do racionalismo. Para Descartes, ele vai utilizar a dúvida para se chegar ao conhecimento. Precisamos, então, no nosso dia a dia, duvidar de tudo aquilo que está à nossa frente e buscar por nós mesmos novos resultados. Então, ele duvidou inicialmente de suas sensações, como forma de conhecer o mundo, pois se as sensações o enganaram pelo menos uma vez, radicalizando, elas poderiam se enganar sempre. Portanto, as sensações enganam sempre. Para Descartes, penso, logo existe. Logo existo, ou seja, precisamos usar a razão para se chegar ao conhecimento, diferente daquilo que a gente já observa nas teorias de Francis Bacon. Para ele, o intelecto humano estava ocupado com noções falsas que impedem seu uso, se impede seu uso e o poder de forma a desvendar, a transformar a natureza para o proveito da humanidade. Ou seja, para Francis Bacon, algumas coisas que acontecem na sociedade acabam cegando esse homem. E para isso, o princípio-chave para o conhecimento é o empirismo, ou seja, a experiência sensorial, os sentidos, tá bom? Então a gente tem como base do racionalismo a razão, já o empirismo usa a questão da experiência sensorial, ou seja, a experiência dos sentidos. Para Francis Bacon, nós precisamos o quê? Limpar nossa mente desse senso comum. E para isso, para se chegar a um verdadeiro conhecimento das coisas, de como que funciona o mundo, a gente precisa limpar nossa cabeça. E para isso ele enumerou 4 ídolos, que são obstáculos que impedem que o homem siga por si próprio um caminho de conhecimento. O primeiro ali é o ídolo da tribo. O que é esse ídolo da tribo, professor? É as confusões que estão na nossa cabeça. A partir do momento em que a gente começa a misturar a nossa natureza com a natureza das coisas. Um exemplo é a nossa bondade, a nossa beleza, o amor, a virtude, aquilo que se aplica a humanos, e a gente começa a atribuir a flores, animais, algumas plantas, falar, nossa, que animal bonito. A gente começa a fazer uma confusão mental e isso impede que chegamos a um conhecimento pleno.
O outro ídolo que ele afirma ali, que corrompe o ser humano, é justamente o da caverna, que são que opiniões, informações falsas de pessoas distantes. Talvez a gente encontre na escola, na própria casa, na igreja. Transmite para nós uma visão de realidade, de um senso comum que não é o que aparentemente é verdade. Você sabe que o senso comum é aquilo que não é verdade, mas de tanto falar acaba dando uma conotação de ser verdadeiro. Então a gente tem que se livrar desses ídolos da tribo, dos ídolos da caverna e também do fórum, né? O que é o ídolo do fórum? Ou o mercado? É aquela influência ruim. Já diferente da caverna, são de pessoas próximas, que às vezes nos trazem informações que são informações falhas e acabam influenciando nossas decisões, impedindo que se chegamos, né? Impedindo que a gente chegue a um conhecimento pleno. E o do teatro é justamente as falsas ideologias que corrompem o mundo. Essas falsas ideologias a gente encontra principalmente em algumas partes da filosofia, na própria teologia, né, de algumas igrejas e na questão política. A gente acaba se influenciando e isso impede sim que chegamos a um conhecimento. Então, para ficar bem claro, pessoal, para nós, o racionalismo ele prega a razão. Já o empirismo, ele afirma que o conhecimento chega através das experiências que a gente tem com o mundo. Então, para o conhecimento através do empirismo, a gente precisa de muita observação para uma conclusão. Ele é aliado à ciência. Já diferente do uso da razão. O que eles querem ali é compreender como que se chega ao conhecimento. Então fica a pergunta para vocês. Como é que a gente adquire conhecimento? É usando somente a razão? É usando somente a experiência que a gente tem de vida, de mundo? É aquilo que a gente observa, escuta, fala, sente? Ou é usando ambas? Será que a gente pode usar o racionalismo e também o empirismo para chegar ao conhecimento? Então, faça essa análise, anote suas dúvidas, pense, faça como Descartes, pense, logo exista, e em caso de dúvidas, entre em contato com o professor. Beleza?